Olá pessoal, vamos começar mais um Papo que Move, primeiro episódio de 2026. A gente escolheu a dedo o convidado de hoje, porque a gente tinha que gravar, e dessa vez gravar no Rio de Janeiro. Já gravamos com ele em São Paulo. Já gravamos também, tivemos problemas técnicos, estamos regravando. Os bastidores do podcast tem muita coisa legal e muita lição que a gente aprende. Bom, como sabem, meu nome é Rafael Batista, estou ao lado da minha esposa, Carol Gonçalves. Carolina Batista, todo mundo conhece ela, mas aqui no podcast é a Carol Gonçalves. Então ela vai apresentar nosso convidado, que já se tornou um amigo, vai voltar ainda muito mais vezes aqui. Sempre que eu tô numa roda de amigos, o pessoal, eu ouço lá o Papo que Move. Pô, mas teve um cara que foi... E aí o pessoal... Eu falo, Donato Ramos. O pessoal, esse mesmo. Esse episódio foi muito bom, cara. Eu falei, porra, que legal. Fico muito feliz. E realmente, ali o episódio que a gente gravou há quase 2 anos atrás, realmente foi um divisor de águas até da minha percepção de carreira, empreendedorismo. Então, espero que vocês curtam bastante. A gente vai falar muito aqui de Warren Buffett, Charlie Munger, vamos falar de middle market, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de muita coisa. Então, aí eu já adiantei quem é, né? O nosso convidado especial, mas a Carol fazer aquela apresentação que todo mundo ama. Vai lá, Carol. Olá, pessoal. Vamos lá. O nosso convidado de hoje é um nome que conecta capital, propósito e execução. Temos a honra de ter o Donato Ramos conosco mais uma vez no nosso Papo que Move. Ele é sócio CEO da Solon Capital, além de conselheiro em diversas companhias. Com uma trajetória que passa por gigantes como o Grupo Unico, dono da Imaginário e da Puquê, que foi vendido para Americanas S.A., e uma década como sócio da Esquadra Investimentos, Donato é daqueles que vivem o empreendedorismo por todos os lados. Investe, aconselha, mentora e aprende. Carioca que mora em São Paulo, ele traz uma visão madura sobre o que realmente constrói negócios duradouros e com propósito. Seja bem-vindo, Donato. Obrigado, Rafa. Obrigado, Carol, pelo convite. Sempre muito legal estar aqui com vocês, dessa vez no Rio, né? No Rio, né? Aqui tem 3 cariocas agora, né? A gente gravou em São Rio, Paulo. né? 3 cariocas em São Paulo. O episódio foi sucesso. O primeiro episódio que eu gravei com ele não... Vou explicar aqui o que aconteceu, pessoal. A gente gravou um episódio, Donato e eu, depois a gente gravou um episódio que quando a gente recebeu o episódio deu problema no som. Aí eu falei, cara, Donato, tu não vai acreditar, deu problema no som. Perdemos o episódio. Nossa, o episódio tinha ficado muito bom, né? Uma pena. Mas ele já deu ele deu uma resposta ali que eu já esperava pela pessoa que você é e o empreendedor, que assim, é só mais uma oportunidade pra gente gravar de novo. Exatamente. E aí, mais uma conversa. E aí calhou. A gente lá junto de novo. É isso aí, calhou de você no início de ano, né? Tá aqui no Rio, curtindo as férias, a gente tá gravando no estúdio que a gente grava sempre no Rio, então é uma honra. A gente vai ter 2 episódios ali no schedule ali, na nossa apresentação, um em São Paulo, um no Rio. Então seja muito bem-vindo. Depois do episódio que a gente gravou, eu fui no evento da Solon, e aí você presenteou o pessoal lá com o livro e tal, e eu guardei essa cartinha aqui com muito carinho, porque tinha 2 coisas aqui que me chamaram a atenção. A gente vai entrar no Charlie Munger, e inclusive a frase que você coloca aqui é genial, mas a pergunta que eu nunca te fiz essa pergunta. Você sempre fala que você gosta do middle market brasileiro, e aí você até explica, né, que é um local onde o capital, gestão e governança são escassos, mas o potencial é imenso. A pergunta que eu faço é assim, o brasileiro, ele é muito bom do middle marketing ou as nossas condições de empreendedorismo faz a gente ser do middle market? Porque assim, das 10 maiores empresas do mundo, nenhuma é brasileira, 9 são americanas. O Brasil o cenário brasileiro faz com que a gente tenha que ser middle market, ou você ainda vê que a gente possa ter um dia uma Apple ou alguma coisa do brasileiro? Eu acho que como bom brasileiro e otimista que sou, ainda não temos uma companhia entre as 10 maiores do mundo, mas quem sabe algum dia teremos, né? Mas assim, sobre o middle market, Rafa, assim, o middle market ele é relevante no mundo todo, né? Se você for olhar todas as economias do mundo, principalmente as principais, o motor da economia é o middle market, né? São as empresas médias. Aqui no Brasil, né, o corte de empresas médias vai entre 20 e 500 milhões de reais de faturamento ano. É uma faixa imensa, né? É uma faixa imensa. É uma faixa grande, né? A gente lá na Solo, o nosso foco de atuação são empresas que a gente classifica no low middle market, que pra gente lá é um corte até 200, 250 milhões de reais de faturamento. Mas voltando na sua pergunta, assim, em todas as grandes economias do mundo, o middle market ele é o grande motor das economias. Claro que as grandes empresas têm o seu papel, mas o grosso da economia, o grosso da atividade, da geração de emprego vem do middle market.
E se você colocar em uma análise que toda grande empresa, ou toda empresa que é uma das maiores do seu mercado de atuação, ela em algum momento ela foi uma pequena empresa e em algum momento ela foi do middle market. Sim, então, verdade. todas as empresas em algum dia passaram pelo middle market. E aqui no Brasil, a nossa visão é que o middle market no Brasil ele é muito relevante. Você tem no Brasil um universo gigantesco de empresas nesse perfil e nesse momento de vida. Empresas muito boas, empresas com ótimos fundamentos de negócio, com ótimos empreendedores, com ótimas pessoas que fazem parte daquela empresa, mas que têm o seu potencial de crescimento limitado por alguns fatores, né? O principal fator é acesso a capital. Não digo que o principal fator, mas um fator relevante é o acesso a capital. Capital no Brasil ele é muito escasso e ele é caro, né? Pelas razões estruturais do Brasil. Acesso a capital é complexo, é caro, é difícil, seja através de linhas de crédito, seja através do mercado de investidores, né? Dado que o custo do capital no Brasil é muito alto, você tem um trade-off muito grande, você tem um custo de oportunidade muito grande para os investidores investir em empresas pequenas e médias. E também você tem o gap de gestão, né? Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo gap de gestão, que as pessoas podem ter, mas espera aí, mas o Brasil tem ótimos empreendedores, excelentes empresários, ótimos empresários, tem, de fato. Mas muitos desses empresários, eles não conseguem atingir todo o potencial do seu negócio por falta de apoio de gestão ou por muitas vezes ele bater o teto. É normal. Todas as pessoas em diversos temas da sua vida vão ter limites de conhecimento e vão ter ali ao longo da sua vida a oportunidade de extrapolar esses limites, né? Aprender coisas novas e conhecer pessoas novas e suprir esse gap de conhecimento. E o que a nossa visão na Solon, que a gente vem construindo, né, nesses 6 anos de Solon, e eu já venho construindo já há 20 anos atuando como investidor, executivo, mentor e conselheiro de empresas do middle market, é que existe um grande gap de gestão, de conhecimento e de governança no Brasil. E aí a nossa visão na Solon é quando a gente, e aí usando já a primeira simbologia que o Charlie Munger faz, é que no mundo, ele diz assim, no mundo de investimento, busque investir com a cabeça de um pescador. Então busque grandes oceanos, ou grandes lagos, onde você tem muitos peixes e poucos pescadores. E essa dinâmica de você estar pescando num lago com muitos peixes e poucos pescadores vai te dar a oportunidade de escolher os melhores peixes, né? E pescar os melhores peixes. Então a nossa visão na Solon é que o middle market brasileiro ele é muito relevante. Você tem milhares de empresas excelentes, você tem milhares de empreendedores e empreendedoras muito bons e que os seus negócios ainda não são maiores, ainda não são mais relevantes porque falta capital, conhecimento e gestão. E é o que a gente se propõe a prover para o middle market brasileiro. A gente quer ser sócio das empresas, a nossa mentalidade de sócio das empresas, provendo capital para várias situações que cada empresa possa precisar de capital. Porque o capital ele pode ser para crescimento, ele pode ser para resolver alguma situação societária, algum sócio que quer sair da companhia, ou que precisa sair por alguma razão específica, seja porque aquele empresário chegou no momento da vida dele que ele tem outros objetivos, tem outras ambições, tem outro meio de vida, e para que aquela companhia continue, ele precisará vender aquela companhia. Então a gente quer ser uma empresa, né, de participações, uma empresa de sociedade, que vai prover capital para essas soluções para o middle market, mas o que a gente diz lá que o nosso DNA, o que a gente quer construir como nossa grande contribuição para o ecossistema de middle market no Brasil é muito além do capital. É a gestão, é a governança, é levar conhecimento para as empresas, é desenvolver as empresas do ponto de vista de capital humano, do ponto de vista de modelo de negócio, do ponto de vista de fundamentos de governança. Porque o capital ele vai suprir ou uma necessidade ou uma oportunidade de curto, médio prazo, mas o que vai garantir a sustentabilidade daquela companhia no longo prazo
vai ser o conhecimento que aquela companhia gera, né? E aí não só o conhecimento e o derivado do conhecimento, que é os melhores processos, os melhores sistemas, ter a governança correta, atrair as melhores pessoas. É isso que garante o sucesso dos negócios no longo prazo. E para fechar essa fase inicial, lá na Solon, assim, a gente tem uma crença que ela até extrapola o mundo dos negócios, a gente já conversou sobre isso bastante, que é o efeito composto das coisas, né? A gente acredita que tudo na vida fica melhor no tempo, obviamente se você faz as coisas da forma correta, da maneira correta, né? Com os princípios corretos, com os valores corretos. Então, a nossa visão é que a gente quer o período que a gente esteja como sócio daquela companhia, que pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser 15 anos, a gente quer ser um ótimo sócio para aquela companhia, pensando no valor que vai ser construído por longo prazo. A nossa mentalidade é que, se a gente for sócio daquela companhia nos próximos 5, 7, 10 anos, a gente quer gerar valor para aquela companhia, que ela continue crescendo, que ela continue performando, não somente pelo período que eu estiver lá, nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Então, essa é a nossa mentalidade, porque a gente acredita que a maior construção de valor para tudo na vida, desde relacionamento pessoal, relacionamento amoroso, profissional, se dá através do efeito composto das coisas bem feitas, das coisas certas sendo feitas ao longo do tempo. Então essa é a nossa cabeça. A nossa cabeça é uma cabeça de ser sócio dessas companhias médias de longo prazo. Nossa visão lá é ser sócio dessas companhias entre 5 a 10 anos. Todas as nossas sociedades, a gente entra nas sociedades pensando em ser sócio daquelas companhias pelo menos 5 anos. Cada vez mais a gente tem construído as nossas relações, seja com os empresários e também com os nossos investidores, que são os provedores de capital para a gente investir nas companhias, essa visão de longo prazo, uma visão de poder ser sócio daquelas companhias por um prazo de pelo menos 7, 10 anos. Não quer dizer que seremos, porque pode ser que em algum momento surja uma oportunidade de você vender a sua participação, porque um outro sócio quer entrar na companhia, ou uma empresa, um outro player do setor quer comprar aquela companhia. E se a gente entender que o melhor para aquela companhia é uma nova mudança societária, a gente fará. Mas todo dia a gente pensa sempre o que a gente está agregando, o que a gente está construindo para aquela companhia se tornar perene, se tornar ter sucesso no longo prazo. Então essa é a nossa visão. Para não fugir da pergunta inicial, assim, a gente olha para o middle market brasileiro como esse grande lago com muitas oportunidades. Tem uma frase do Warren Buffett que ele fala, né, que ele vai todo dia sapateando trabalhar, né, que ele vai feliz todo dia. Isso fala no documentário. A gente vai feliz todo dia para a Solon, porque a gente é muito feliz no que a gente faz, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente gosta muito das nossas sociedades, né, dos nossos sócios, das pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que trabalham nas empresas que a gente convive, os nossos investidores. A gente tem uma ótima relação com os nossos investidores. Você esteve lá no evento, né? Você teve a oportunidade de ver ali a comunidade que a gente está construindo com os nossos investidores. Então a gente tem muita felicidade no que a gente faz. E um dos elementos que compõe essa alegria de trabalhar todo dia é que a gente tem lá, que eu digo que é a sorte. Todo dia a gente conhece um empreendedor novo no Brasil, uma empreendedora nova. Assim. A gente tem a sorte de todo dia poder conversar e conhecer homens e mulheres que estão construindo histórias empresariais no Brasil. Obviamente tem algumas que a gente gosta mais, outras que a gente tem dúvida, tem algumas que a gente entende que ainda não é o momento, mas a gente está todo dia tendo a oportunidade de conhecer gente nova, conhecer histórias empresariais novas e ter a oportunidade de participar dessas histórias, que é o que mais move lá a gente. Acho que é a nossa cultura que a gente está construindo lá na Solon, essa vontade, essa alegria, essa felicidade de querer fazer parte de histórias empresariais brasileiras. E quem sabe um dia uma empresa que a gente é sócio, que a gente foi sócio em algum momento do tempo, se tornou aí uma das 10 maiores empresas do mundo. Então, essa é a nossa visão. A gente, a despeito de toda a turbulência e todo o ruído que tem no Brasil, macro, né? Ainda mais aí no ano que a gente vai ter eleição, é um ano mais turbulento,
mas a gente acredita muito nos fundamentos estruturais assim, da economia brasileira. Mais do que isso, a gente acredita muito nos empresários brasileiros. Assim, a nossa visão, quando a gente projeta os próximos 20, 30, 40, 50 anos do Brasil, a gente não acha que vai ser muito diferente do que foi os últimos 50. A gente até acha que vai ser melhor. Assim, acho que o Brasil teve muitas reformas, teve muitos avanços, porque muitas vezes você está imerso, você não consegue ter a perspectiva de olhar que muita coisa melhorou. Então, quando a gente olha assim, no nosso horizonte, né, que são os horizontes, como eu falei, de longo prazo, 20, 30, 40, 50 anos, a gente olha e vê assim, a gente acha que o Brasil, como é o Brasil, a gente não tem uma expectativa de que o Brasil será também muito melhor do que é, mas do que foi, mas a gente acha que o Brasil vai ser muito parecido com o que foi os últimos 50 e possivelmente melhor. E aí a gente olha para trás e fala assim, nesse ambiente foram construídas empresas incríveis. Natura, VEG, a própria história da Ambev, BTG Pactual e outros, Itaú e outros, né? Vou parar por aqui porque são muitos nomes e eu esqueci o nome. Então a gente olha assim, cara, assim, nos últimos 50 anos foram construídas essas histórias empresariais maravilhosas. Nos 50 anos também vai ter oportunidade para fazer. E aí quando a gente olha para o que a gente mais gosta aqui, que é o empresário brasileiro, né? O empresário brasileiro que é diferenciado, né? Resiliente, é dinâmico, tá acostumado a conviver com esse ambiente do Brasil. A gente vê muita oportunidade, a gente é muito otimista com as oportunidades empresariais no Brasil nos próximos 50 anos. E só para fechar, assim, a sua visão é que as próximas Natura, as próximas VEG, as próximas Ambev, o próximo Itaú, vou até usar como exemplo o Nubank, né, que foi fundado em 2011, 2012, um pouquinho, 2011, 2012, demora essa, e hoje está aí, né, talvez o segundo ou terceiro banco mais valioso do Brasil. Nossa visão é que você vai ter aí nos próximos 10, 15, 20, 30 anos muitas oportunidades para você construir novas companhias como essa. E essas empresas estão no meio do marketing. Essa é a maior convicção que a gente tem, é que as próximas grandes empresas brasileiras no Brasil, que a gente vai ver as histórias florescerem ou assim, ter ali o momento mais relevante... Boa parte delas já existe, né? Já existe, então, no meio do marketing. Né? E tem o Peter Lynch, que é um grande investidor americano, ele fala assim, as grandes big caps do amanhã são middle market agora, são small caps agora. Você tem que encontrar elas, e se você encontrar elas, e você, no nosso caso, ser esse sócio que, além do capital, vai apoiar na gestão, vai apoiar na governança, vai apoiar no crescimento, você tem a chance de vivenciar, né, e ter o retorno de toda essa curva de crescimento. Que, para fechar, assim, essa para mim é a grande beleza do middle market. Até tem um estudo que a gente fez ano passado, 2024, citou uma carta para os nossos investidores sobre isso, usando o mercado americano como referência. Os maiores retornos históricos da indústria de investimento em empresas acontece no middle market. Quando você encontra uma empresa do middle market e vive, tem paciência para viver esse crescimento de pelo menos 10 anos, é onde estão os maiores retornos. Então, é isso que a gente quer, isso que a gente quer construir lá na Solos nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. É ser sócio dessas empresas, que hoje são empresas médias, e que nos próximos 10, 15, 20, 30 anos estarão no hall das melhores e maiores empresas brasileiras. Uma pergunta rápida aqui, porque a Carol está cheia de perguntas também. Você acha que minha impressão, o middle market é pouco impactado se um presidente vai ganhar, se outro presidente vai ganhar? Isso é uma vantagem também? Sem dúvida, sem dúvida. Essa pergunta é ótima, porque a gente tem conversado isso muito com os nossos investidores nos últimos 6 meses. Essa é uma visão é uma visão, coisa assim, como é que fala assim, é real, porque é o que a gente vive nas nossas companhias, tá? Eu até hoje no LinkedIn escrevi um post sobre uma companhia que a gente fez uma reunião de fechamento ontem. A companhia cresceu 46% ano passado. O time de gestão apresentou a versão final do orçamento, é um crescimento de 54% na receita. O EBIT desse ano cresceu 57% acima do crescimento de receita, que a companhia melhorou, ganhou margem, ganhou eficiência.
Ano que vem projeta também um crescimento de EBITDA acima do crescimento de receita. No ambiente do Brasil, que foi o ambiente do ano passado, né? A gente não fechou todos os resultados das companhias, mas em 25 para 24, na média, as nossas companhias cresceram 26% em receita. E todas as companhias melhorando indicadores de margens e de retorno sobre o capital investido. 2025 não vai ser diferente, né? Não fechamos ainda, mas a minha com base nos resultados prévios, a gente deve superar o crescimento médio de 25% esse ano de novo. E também, de novo, um ano onde as companhias ganharam margem, ganharam eficiência. Num cenário de PIB que vai fechar crescimento talvez de 2, 1,8, acho que é isso que vai rodar. Então, qual é a beleza? Outra beleza do middle market vai diretamente na sua pergunta. É que as empresas médias, como elas são médias, e no Brasil você tem mercados muito relevantes, mercados muito grandes, você tem que ter muita oportunidade de ganhar market share. Então, a empresa média, diferentemente de uma empresa de grande porte, empresas que têm, acho que, do ponto de vista técnico de análise de negócio, companhias que estão expostas em ambientes ou setores que já têm players bem consolidados, né? Líderes de market share com mais de 50% de participação, dificulta você ganhar mercado, mas mesmo assim ainda tem espaço que você vai brigar ali pelos 40%, 50%, se essa for a dinâmica de mercado. Mas as companhias grandes, né, tem algumas companhias que nos seus setores têm 50%, 60% de market share. Para essas companhias, sim, o macro influencia muito. Exato. Tá? Mas nas nossas companhias que quando tem 5% de market share, tem muita oportunidade para ganhar. Muito. Essa companhia cresceu 46% ano passado, fechou esse ano com faturamento na casa dos 100 milhões de reais. Mas a gente fez essa conta agora, que a gente está fazendo, né, uma nova rodada de investimento da companhia, a gente preparou um material para os nossos investidores. A companhia tem 0,3% do market share do mercado dela. Se ela crescer nos próximos 3 anos, que é a nossa meta, se ela dobrar, é 0,6%. Se ela triplicar, ela vai ter, o que o mercado cresce, ela vai ter 0,6%, 0,7% do mercado. Então tem muita oportunidade. E aí, então esse teu ponto, essa sua pergunta é excelente, porque ela é uma dos nossos pilares, porque investir no middle market. O middle market tem muita oportunidade de você ganhar market share. E aí a oportunidade de você ganhar market share te dá a oportunidade de crescer muito acima do crescimento de PIB, tá? Sim. E por outro lado, né, o que a gente vê aí vai do fundamento nosso de escolher, não a melhor necessariamente, mas a gente quer escolher sempre a melhor companhia entre essas que a gente está mirando, né, companhias médias dos seus mercados de atuação, mas a gente quer escolher sempre ter a capacidade analítica de tomar a decisão de escolher as melhores, as potencialmente melhores. É que quando você olha o mercado no Brasil, você vai ter esse mercado que você vai ter talvez ali 2, 3 players grandes e você vai ter ali dezenas, se não centenas de players médios. E aí, vamos voltar lá no ponto inicial que eu citei, né? Quando você escolhe uma companhia média que está num mercado grande, num mercado relevante, que tem oportunidade de ganho de market share, e você escolheu o player médio com os excelentes fundamentos, com excelente time, e você capitalizou aquela companhia e trouxe a melhor governança e gestão, você ganha muito market share dos outros pequenos e médios que não têm capital e não têm gestão. Sim. Capital e gestão faz muita diferença. Muita né? diferença. Muita diferença. Então, que nas grandes não faz muita diferença. A gente, setorialmente falando, a gente vai investir talvez 1 ou 2 ou 3 empresas do setor, quando muito. O normal vai ser a gente investir em uma empresa do setor, ou pelo menos do subsegmento que ela atua. E se a gente escolher o certo, a gente vai ter a oportunidade de ser sócio de uma companhia agora capitalizada, né, onde a gente vai, ao longo dos próximos 2, 3 anos, ter ali uma série de iniciativas de melhorar a gestão, de melhorar a governança, melhorar o time, melhorar a alocação de capital. Eu não quero usar esse termo, porque ele é um pouco ruim, assim, quase que bater em morto. Uhum. Porque você vai encontrar no caminho outros players pequenos e médios que não vão ter o apoio de capital, vão estar vivendo a dinâmica de pouco acesso a crédito. Sim. Muitas vezes... A gente já conversou muito sobre isso, sei bem como é que é. Operando, tendo ali operações, tendo acesso a crédito muito caro, limitado, quando tem.
não vão ter acesso a capital de investidores privados, em equity, o mercado chama, e não vão ter apoio de governança. Então, a gente consegue ganhar muito market share. E eu não estou ganhando market share muitas vezes do líder. Esse setor que eu falei dessa companhia, você tem lá 3, 4 presídios e cada um tem 6, 8% de market share. Talvez eu ganhei um pouquinho dele, mas onde eu ganhei mesmo foi dos pequenininhos. E aí tem muita oportunidade. Capital e gestão porque, de fato, o empreendedor brasileiro que começa as coisas na raça, você falou isso no início do podcast, bate num teto. A gente já conversou muito lá a gente tem a empresa, né, que eu digo que tem mais tempo de vida, que você conhece, que é a Ineltec, a parte elétrica e tal, já super consolidada. Mas tem a GECEL, né, que é da célula-tronco. Ela é muito complexa. Você está trabalhando nela e você tá, para onde eu vou agora? A lei aprovou para cá e tal. E você que com toda a humildade do mundo falta conhecimento mesmo. Você fala assim, como é que eu faço com isso aqui agora? E aí eu acho muito importante a entrada de investidores, que hoje em dia fala do smart money, né? Que é o que não é só, porque também só injetar dinheiro, o próprio empreendedor muitas vezes pega o dinheiro, às vezes num banco, alguma coisa, e não sabe alocar o capital da maneira correta. Vai tomar decisões erradas. Exato. Por isso que, assim, por isso que eu falo assim, o capital, ele é parte da equação. É parte da equação, exatamente. Ele é uma parte importante, mas ele não é a mais relevante, né? Porque só o capital, vou falar, você vai ter ali um efeito de curto prazo, porque você não gera ali resultados perenes. Você não cria ali uma estrutura de governança, gestão que tem efeito composto no tempo, tá? Além disso, se você não tem apoio de governança e de gestão, muitas vezes você faz besteira com esse capital. Porque a gente viu muito naquele ciclo de 2021, né, onde você teve um mercado muito líquido para investimento em empresas, principalmente no mundo de venture capital, que muitos empreendedores receberam milhões de reais, ou alguns até centenas de milhões de reais, né? Os unicórnios que hoje ou não existem mais, ou estão em situações complexas, ou, né, o negócio progrediu, mas não na expectativa que se tinha, porque aquele empreendedor recebeu ali um caminhão de dinheiro, mas não teve apoio de gestão, de governança, para tomar as melhores decisões. Tem o efeito também da pressa, né? Muitos investidores têm pressa, né? Querem resultados muito rápidos. Então, o capital, ele é parte da equação. E se a gente botar numa balança, na nossa visão, nossa avaliação, nossa vivência, o capital, ele é menos importante do que o apoio de governança e gestão. Sim, concordo. Então, assim, e aí, assim, e aí para abrir aqui talvez um pop-up grande aqui da conversa, é que essa falta de conhecimento, de gestão, de governança, ou de ter acesso a esse conhecimento, buscar esse conhecimento, é porque a vida do empresário é muito dura. Assim. O Brasil, ele tem muitas oportunidades, como a gente falou, mas é uma vida muito dura. A atividade empresarial no Brasil, ela é muito dura, né? Por causa de, né, o famoso custo Brasil, né, a complexidade do Brasil, desde complexidade jurídica, complexidade trabalhista, regras que mudam a todo momento, a lei que vale hoje já não vale amanhã. Muda até o passado, né? Janeiro já mudou. Essa frase icônica, né, que nada mais ilustra o Brasil que essa frase, né, nem o passado é certo, né, assim, então, assim, construir negócio no Brasil é muito difícil. De certa forma, é até uma barreira natural que existe na atividade econômica do Brasil, né? A gente não tem tantos players internacionais atuando no mercado brasileiro. Tem lá as grandes indústrias, né? As grandes empresas globais, os grandes bancos globais, as grandes consultorias, mas quando você olha assim no middle market, não tem. Não, você tem um gigante quando a margem é muito alta, ele sabe dos riscos que ele vem, mas quando a margem apertadinha do empreendedor. Americano, europeia, tem players de middle market atuando. Então, assim, nós temos essa barreira natural, mas voltando, né, para a atividade empresarial brasileira, é muito dura, é muito difícil. Empreender no Brasil é um ato heróico. É realmente quem quer muito, né? Quem quer muito fazer, tem que ter muita resiliência. E aí, essa dinâmica, muitas vezes consome tanto o empresário ou a empresária que ela não tem tempo, ela não tem energia, às vezes não tem recursos, seja recursos financeiros para custear uma educação, né? Um treinamento, até mesmo comprar livros, comprar cursos,
mas muitas vezes não tem tempo. Não, cara, às vezes eu vou abrir outro pop-up. Às vezes a gente, o empresário brasileiro é muito do urgente, né? Falta tempo pro importante. Exatamente. Você tá ali todo dia fazendo o urgente. Eu dou exemplo, às vezes você tá quieto lá e, pô, roubaram o caminhão da tua empresa. Empresas de outros países não passam por isso. E aí foi embora teu caminhão. Você tem a questão do perigo, você tem a questão no Brasil, vocês empreendem como é que é? Porrada, tiro e bomba, literalmente, todos os dias. Isso aí. Todos os dias. É problema todo dia, problema todo dia. Falta luz no escritório e aí tá sem energia. Eu faço para os amigos meus que vão empreender, porque é a nossa vida no solo, né? Assim, que eu faço 95% do nosso tempo é resolvendo problema. Resolvendo problema, tendo desafios, tendo que solucionar e 5% do tempo a gente está lá feliz, alegria. É assim, eu faço assim, lá a gente tem esse hábito assim, comemora, tem que comemorar as conquistas, as pequenas conquistas, mas depois tem que voltar lá porque, cara, assim, não demora muito tempo não. Isso, exatamente. Porque a vida do empreendedor, do empresário brasileiro, ela é muito dura, muito difícil. Então, isso consome muito, que acaba não dando a oportunidade desse empresário botar a cabeça para fora e pensar, estudar e abrir a cabeça, que está toda hora resolvendo urgências, problemas e surpresas e toda a complexidade. Isso para mim é uma parte importante do porquê que o empresário brasileiro, muitas vezes, muitos empresários brasileiros batem no teto do potencial, do seu potencial como desenvolvimento profissional, né, como executivo, como empreendedor e também das companhias, né? Isso é uma a outra aí vai para uma questão que é uma questão, né, muito do meu aprendizado, convivendo muito com o empreendedor brasileiro, com o empresário, eu vejo que tem uma evolução, mas é que o empresário no Brasil, empresária, no Brasil a gente tem uma visão muito paternalista dos negócios, né? É uma questão cultural brasileiro, que o negócio, assim, cara, esse negócio é meu. É o meu negócio. Assim, você fundou um negócio, mas o negócio ele é da sociedade. Até o termo patrão tem muito paternalista. Ele é da sociedade. Eu acho que assim, a minha experiência, eu vi assim, grandes empresários que eu conheci se tornaram grandes empresários porque eles perceberam assim, esse negócio aqui vai ser construído e ao longo do tempo ele foi criando condições para isso e ele foi desenvolvendo o negócio com essa cabeça, assim, o negócio ser maior que o indivíduo. O negócio tem que ser maior que o indivíduo, né? A primeira vez que eu ouvi essa frase foi do Eduardo Sajoro, que é um dos fundadores da Visagem. Ele falava assim, os negócios têm que ser construídos para ser maior do que o indivíduo, né? Assim, você conheceu, né? Você trabalhou lá. Assim, os negócios têm que ser maior do que o indivíduo. Só que o empresário brasileiro, nessa visão paternalista, a visão dele, assim, ele é o empresário, ele é o dono, a empresa é minha, é quase que assim, aquela figura, eu sou a empresa. E aí você tem vários desafios que são decorrentes desse pensamento, dessa cultura, que é desde formar pessoas, delegar, né, desconcentrar decisões. Focar em se tornar dispensável, né? Exatamente. Quando a minha cabeça mudou para isso, as empresas começaram a crescer. E a gente pensa o contrário. Eu estava conversando ontem com um empreendedor, para tomar um café com um amigo meu que a gente conversa bastante, e esse foi um dos temas da conversa. Falei, você tem que se tornar indispensável, tem que formar gente. E falou, mas tem muito processo que depende de mim. E realmente tem. Realmente, né, boa parte das situações vai ter ali uma complexidade de você ter pessoas para fazer, mas você tem que ir delegando, você vai trabalhando para ir. Mas culturalmente eu vejo uma dificuldade enorme. Muito, demora enorme. De você formar gente, delegar pessoas, delegar decisões, né? Criar um modelo de gestão e governança que você consegue delegar e acompanhar, né, a companhia. Então isso tem um desafio enorme, assim, até né, para você poder estudar, que você vai botar a cabeça para fora e se você não delegar e se tornar, você vai estar sempre preso nas urgências. Você não vai ter tempo de estudar. Então, assim, eu conheço empresários de empresas que faturam 100, 150 milhões de reais, que ele ainda tem que aprovar pagamento do banco todos os dias, assim, porque não tem a confiança na pessoa que trabalha no financeiro de tesouraria há 15, 20 anos. Assim, isso é um exemplo, tá? Sim. Mas tem outras decisões, né? Tem empresários de faturamento de 100, 200 milhões de reais que ainda tem que aprovar a proposta comercial. Se tem lá um diretor comercial, um gerente comercial na companhia, né? Você acha que isso gira um pouco em ego?
Porque a pessoa, às vezes, ela não quer se tornar dispensável, justamente para aquilo continuar ali dependendo dela, porque às vezes ela não sabe fazer outra coisa. Mas isso fala no livro aqui que a gente vai presentear. Isso existe mesmo. Isso é ego purinho. Você se tornar indispensável na sua empresa é uma decisão que você tem que tirar o ego, né? É uma decisão quase, vou dizer assim, ela é estoica, né? Ela é uma decisão estoica. Sem dúvida. Assim, porque é muito difícil, é o ego que fundou aquele negócio, e você tem essa visão, isso é meu. Se eu deixar de fazer, vão achar que eu não sou mais o dono, ou vão fazer minha função. Então, com certeza o ego é muito relevante nessa... Uma das coisas básicas do estoicismo é falar da morte, né? Exatamente. As pessoas esquecem. A gente falou desse momento Mori, né? A Carol às vezes fica até chateada que eu falo assim, Carol, porque eu falo com muita naturalidade. Eu falo, não, se eu morrer, isso aqui tem que... Ela, ai, para de falar isso. Mas é porque eu tenho muita certeza, assim como todo mundo deveria ter, que você vai morrer. E eu não gostaria que a empresa morresse, porque tem muitas famílias ali. Então, se eu morrer, vai ter aqui, ó, tem que ter esse processo muito bem desenhado aqui. Então, eu acho que se você lembrar da morte, você começa... Não é nem lembrar, né? É você aceitar. Exatamente. Acho que esse é o principal ponto. Misturando os assuntos, se você for falando do nosso livro aqui que a gente vai falar... Daqui a pouco a gente vai ter o instante do papo. Se você for estudar a biologia, você vai ver que a lei natural da biologia, da vida, é as coisas morrerem. Sim. Você vai morrer e a sua empresa, o ambiente, as leis naturais assim, da vida, seja para uma empresa, seja para um carro, seja para uma lancha, seja para qualquer coisa. Essa mesa aqui, se você não cuidar, ela vai morrer. Essa sala, se a gente for embora e ninguém cuidar, ela vai morrer, porque ela vai estar cheia de fungo, ácaro. Então, assim, se você não cuidar das coisas, as coisas vão morrer. Sim. E se você não pensar, tiver essa visão de perenidade, uma hora ela vai morrer. Então, assim, tá na biologia, tá na psicologia, do ego, vão ter vários elementos. Na filosofia... Falei que a gente ia parar na filosofia. Com o Donato, a gente tá aqui, a gente tem que falar de filosofia. E aí, pegando assim, e aí só um ponto da minha atividade, assim, eu vejo isso, essa conversa se tornou muito mais natural, uma conversa muito mais frequente e da agenda empresarial brasileira, que é conversar com pessoas que possam ser ter sócio, né? Eu via, né, tô nesse ambiente de investimento, de private equity, de empresas médias no Brasil comecei em 2007, vai fazer aí, né, quase 20 anos. Lá atrás eu via assim, você falar com um empresário você já pensou em ter sócio? Porra. Era assim, como assim? Isso, era uma ofensa, né? Uma ofensa. Você falar para o empresário numa conversa, pô, tem a oportunidade de eu ser seu sócio, de eu investir na sua empresa, eu comprar um pedaço, era uma ofensa. Eu acho que eu não sei fazer, sabe que eu não sei tocar minha empresa? Comprar empresa, meu negócio, tem missão. Eu vender um pedaço. Eu que montei, então, assim, eu sei o que eu faço. Então, assim, eu vejo isso melhorando muito nos últimos 5 anos. Cara, isso é um ponto muito legal ouvir de você, porque eu nunca conversei com ninguém sobre isso, mas eu vejo melhorando muito. Até em relação a mim também. A criação que eu tive até do meu pai, claro que ele passou o melhor que ele pudesse passar, era não tenha sócio. Eu acho que é porque anos atrás, não sei se as pessoas era muita traição, era muita pernada de sócio, eu não sei. Acho que tem a ver com a nossa cultura de fazer negócio. Exato, acho que o negócio antigamente talvez fosse mais agressivo nesse sentido. As pessoas levavam vantagem, mas eu só evolui como empresário, a gente só evolui como empresário quando a gente começou a abrir espaço para sócios, para desenvolvimento de... Para mim, assim, um choque de realidade foi quando a primeira vez que eu conversei tive uma oportunidade de conversar com empreendedores americanos, foi em 2008 ali, 2009, e todos eles tinham muita clareza, assim, ó, eu vou montar um negócio, depois que o negócio, muitas vezes até na ideia, no papel, eu vou trazer dinheiro dos meus familiares, dos meus amigos, de quem estudou comigo, do meu roommate na universidade. Aí depois eu vou para um venture capital, depois eu vou para um growth investor, depois eu vou para um private equity, depois eu vou para a bolsa. Isso há 20 anos atrás. Já tinha essa mentalidade. Eles têm muito claro de que para construir um negócio grande, para construir um negócio que vai ser perene, ele vai trazer sócios, né? Em primeiro momento são investidores pessoais, depois investidor profissional, depois vai ser o mercado. Então essa visão muito clara, assim, e depois eu tive a oportunidade na minha vida de conversar, né, com empresários, empreendedores, principalmente americanos, eles têm muito essa visão, assim, ó, eu vou ter sócio ao longo da minha vida, em algum momento, obviamente, eu não vou ser mais o controle da minha empresa, em algum momento eu vou vender a minha empresa, vou fazer outro negócio, e é muito natural isso, né, é muito natural, até o próprio isso é muito falado no mercado, né, que
até a cultura de falir, né? No Brasil, você fala, pô, falir um negócio, você tem vergonha. Verdade. Você tem aquele, um mito. Nos Estados Unidos, é normal você falar com um empreendedor, ou até que já foi empreendedor, mas que ele quebrou uma ou duas vezes, depois teve um sucesso, depois empreendeu de novo, quebrou, depois voltou, depois fez de novo. E lá é muito mais valorizada essa cultura de... Esse comportamento de tentar, de fail, sabe, de aprender, de evoluir. A gente precisa evoluir muito aqui, né? Mas isso é questão de ego também. De ego. A gente aqui tem um ego muito elevado em relação a fracasso, né? Assim, falar sobre derrota pra gente é muito difícil, né? Tu vê o povo brasileiro, quando a gente perde uma final de Copa, a gente nunca aceita que perdeu? Isso aí foi porque já tava vendido. Esse jogo já tava vendido. A gente não aceita nem que perdeu a Copa. A gente tem um trecho aqui, né, que a gente separou da frase do Charlie Munger, do Lollapalooza Effect. Quer passar pra ele aqui, ó? Que ele... Essa daqui? Que você... Se você dominar as grandes ideias de várias disciplinas e aprender a usá-las juntas, terá uma vantagem enorme, que eu chamo de Lollapalooza Effect. Cara, quando eu li isso aqui, a gente tem estudado muito, Carol e eu, outras coisas que não a técnica do negócio, entendeu? Sim. A Carol tem uma empresa de consultoria contábil financeira, ela estuda a contabilidade e a parte financeira. Mas a gente tem estudado muito, como fala aqui, né, as outras áreas aqui, ó, história, psicologia, filosofia, economia, comportamento humano. Você acha que no início do teu negócio não dá tempo de estudar isso aqui. Você tem que matar um leão por dia. Você tem que dominar o básico, né? Você tem que dominar o básico. Né? Exato, você tem que dominar, o básico, ali o core business, né? o core. É isso aí. Core. Mas você acha que as empresas só crescem, seja trazendo um investidor de fora que olha para isso aí, ou o próprio empresário interno olhando para isso aí? Você acha que isso, a pessoa que estuda isso a fundo, é o grande diferencial e o Brasil está muito atrás disso? As pessoas estão olhando só muito pro core, igual o cara que tem faturamento de 100 milhões e está querendo provar conta ali, porque não confia, porque talvez não estudou comportamento humano e tal. Você acha que isso aí é o que muda o patamar e a gente está muito atrás? Eu, até pelo meu viés, né, pelas minhas inspirações e pela minha formação intelectual, né, referência do Munger e do Buffett, eu tenderia a falar que só cresce se for assim. Mas aí eu acho que seria uma afirmação muito como é que eu posso falar assim, inflexível. Tá? Eu acho que tem empresas que crescem e constroem histórias empresariais incríveis, dominando o core, executando muito bem o core e dominando, executando muito bem o que eu digo assim, o que se aprende nos livros de business, nos livros de gestão, né? O modelo de negócio, o modelo de gestão, os procedimentos de gestão, as ferramentas de gestão. E aí as mais diversas, tanto na parte de financeira, quanto na parte de marketing, quanto na parte de produção. Tem empresas que crescem e tem histórias empresariais onde você domina isso. Mas aí não para de crescer um momento? Pode até parar de crescer, mas é onde eu vou trazer a importância de você expandir a sua caixa de ferramenta e o seu leque de conhecimento, de sabedoria para outros temas, é que na nossa visão e na minha experiência, tanto experiência direta quanto de ler, né? Eu tenho o hábito cada vez mais de ler muita biografia, que você vai aprender, né, como é que aquele empreendedor, aquela empreendedora fez e como é que ele errou. Né? Eu gosto da frase do Munger, que às vezes no livro de $20 você tem conhecimento ali de 100, 200 anos, né, de experiência de pessoas. Então você aprende assim. Então a minha experiência direta, convivendo com empresários e com empreendedores, empreendedoras, executivos, e meu aprendizado de leitura, né, é que quando você aumenta, você como empresário, executivo, você aumenta a sua caixa de ferramenta, traz simplesmente para a sua tomada de decisão elementos que não são só os elementos core, você traz elementos de psicologia, você traz os elementos de filosofia para tomar decisão, de relacionamento, você traz esse pensamento de biologia, porque no final do dia você vai olhar como funciona lá a comunidade de abelha, vai ser muito parecida com como funciona uma empresa. Você vai olhar como é que funciona a comunidade de formigas, também vai ter vários mesmo, elementos. na nossa pia ali, você fica olhando, você vai ter a metamorfose de uma borboleta, de lagarta. Muitas empresas precisam ter o movimento da metamorfose para ter uma nova vida. Então, se você for olhar para a biologia, né, tem um estudo que é da biomimética, né, vai estudar muitas soluções para negócios
se você parar para estudar a biologia, você vai trazer uma série de conhecimento para o mundo de negócios. Se você for estudar ética, você vai trazer uma série de conhecimento para sua tomada de decisão. E aí, o que eu digo é o seguinte, eu tenho hoje uma convicção de que o executivo, o empreendedor que expande o seu leque de conhecimento, ele vai tomar melhor decisão, ele vai ter, ele vai criar a condição para ele ter uma empresa melhor, uma empresa mais sustentável no longo prazo, e principalmente ele vai ter um ambiente de empresa muito melhor. Isso não tem a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que o empresário ou a empresária que adquire conhecimentos amplos e diversos e consegue juntar as ideias, que é o Lollapalooza Effect, para suas tomadas de decisões, né? O conceito do Lollapalooza Effect é a chance de você tomar decisões que são muito relevantes na sua vida, ou que vão impactar e que vão ter o efeito relevante na sua vida, vai ser muito maior. Você aumenta muito mais a sua probabilidade de tomar excelentes decisões na sua vida se você tiver essa caixa de ferramenta ampla. Esse é o conceito do Lollapalooza Effect. De novo, vou usar aqui porque eu acredito fielmente nisso, não só para negócio. Você vai escolher melhor os seus amigos, você vai escolher melhor o seu ambiente, geral, você vai escolher melhor as suas relações, você vai escolher melhor as suas decisões de vida pessoal, desde o que comer, o que beber, onde estar, o que vivenciar, se você tiver essa caixa de ferramenta mais ampla de outros conhecimentos, né, de outras, como diz o Munger, de outras cadeiras acadêmicas para sua tomar decisão na vida. Então, eu não condiciono você ter essa caixa de ferramenta ampla de conhecimento que vão formar a sua sabedoria para ter um excelente negócio, para ter um negócio relevante, para ter um negócio de sucesso. Mas eu condiciono que você vai ter uma vida melhor ao longo dessa jornada. Você vai ter menos problema, você vai ter menos dor de cabeça, você vai ter uma vida melhor e você, principalmente no que tange ao dia a dia, as pessoas, os relacionamentos, muito melhor se você tiver esse conhecimento. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, assim, eu não tenho a menor dúvida, não à toa, não quero criar isso também como uma condição vinculante, mas você tem muitos empresários no Brasil, nos Estados Unidos, que fizeram a formação de Liberal Arts, que é uma formação que a gente não tem aqui no Brasil. É uma formação, com certeza nos Estados Unidos tem diversas universidades que oferecem essa formação. Eu sei que na Inglaterra também tem algumas universidades que oferecem. Acho que tem uma escola no Brasil que está começando, essa escola de negócios com uma pegada de estudar história, né? Esse conceito filosofia, de você trazer história, filosofia. Você tem diversos empreendedores americanos que se formaram em Liberal Arts. Acho que o que me vem à cabeça assim, é o fundador do LinkedIn. Ele se formou, e tem outros. Porque ele é uma formação muito ampla e te dá muita ferramenta, te dá muitos elementos para você tomar melhores decisões na sua vida. Então, de fato, eu acho que você buscar conhecimento de diversas áreas da academia, não só da academia, mas diversos temas, e você conseguir, ao longo da sua vida, nas tomadas de decisões, conectar, você vai tomar decisões muito melhores, né? Que esse no final do dia, essa é uma das grandes recomendações do Munger, né? Que é justamente essa, assim, de você buscar conhecer uma série de assuntos, temas. E você não precisa ser profundo, né? Ele fala que cada tema tem ali 2 ou 3 pontos que você dominar. A própria matemática, ele fala, se você domina a álgebra e a probabilidade e a teoria das decisões, você já dominou grande parte. Na psicologia vai ser 2 ou 3 temas, subtemas que vão ser muito relevantes. Na biologia, né, conceito da evolução das espécies, das ideias centrais do Darwin, mais 1 ou 2, você vai pegando, já te dá ali uma caixa de ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Até porque é impossível se aprofundar em tudo. Se você tiver um conhecimento profundo em algum tema, no caso da sua formação ali, e depois ficar
dedicando tempo a estudar as coisas periféricas ali, você não é professor de história, você é um engenheiro. Você sabe, você estudou 5 anos de engenharia. Mas se depois daquele tempo que você implementou, trabalhou, você escolheu no momento de vida estudar história, filosofia e tal, concordo. Você começa a usar na engenharia, você começa a usar nos relacionamentos, você começa a tomar você decisão falou melhor. Esse é um tema que tem me gerado muita assim, vontade de aprender. Acho que a gente já conversou isso também, aprender não, mas voltar a ler muito, né? Olhando para negócios, durante os últimos 3, 4 anos, eu concentrei muito as minhas leituras em biografia. Né? Concentrei muito das minhas leituras em biografias. E agora eu tenho já muita curiosidade de ler histórias não ligadas a negócio, porque assim, o melhor backtest que você tem na sua vida é ler história. Sem dúvida. Né? Porque tem aquela frase, a Conhecer história o passado, se repete, mas ela rima. Ou você conhece o passado para entender o futuro. As histórias se repetem. No mundo de negócio, as histórias de má alocação de capital, de má decisão gerencial, de bad behaviors dos gestores. A própria política também. As histórias se repetem. Tá tudo lá. Vai ler. O melhor backtest de vida para se aprender está no livro de história. Então, assim, leia, porque ali vai ter. Aí nas histórias vão ter elementos de psicologia, de ética, de religião, vai ter muita coisa. Então acho que a gente, eu vejo a gente, posso falar até por mim mesmo, e acho que a gente descartou um pouco desse negócio de olhar, estudar a história, estudar o que aconteceu no mundo. Descartou. Ficou muito focado. Acho que a gente foi treinado para ali, vai para a faculdade estuda aquilo ali e esqueceram disso aí, né? E aí, puxando outro tema que, né, pensando aqui na sua conversa, acho que é um tema interessante de dividir, né? Que assim, eu já tive a oportunidade de estar na cadeira de executivo, né? E convivo diariamente com diversos executivos, né? A vida de executivo, ela tem um desafio muito grande, porque você está toda hora tomando decisão. Toda hora você tem que tomar decisão, eu digo que assim... É o que mais cansa, né? No final do dia a gente tá mais cansado. Você tá toda hora tomando decisão. Eu nunca fiz essa conta, mas outro dia refletindo sobre isso, cheguei quando sentado na cadeira executiva, tomava entre 50 e 80 decisões por dia, que decisão às vezes é um e-mail que você tem que disparar, alguma comunicação, algum direcionamento. Você está tomando decisão todo dia e muitas vezes o bom executivo é o executivo que tem essa capacidade de tomar decisão e obviamente que tem aquela colocação de Jeff Bezos, né? Você tem que saber qual é a decisão que ela é irreversível, qual é a decisão que se você tomar e errar, ela ou pode destruir a sua companhia, ou pode ter um dano muito grande. Essa você tem que tomar um pouco mais de calma e um pouco mais de pensamento sobre a decisão, mas, cara, você toma muita decisão que se der errado você aprendeu e não tirou você do jogo, não comprometeu a tua empresa, então você está tomando muita decisão. Essa é a dinâmica do executivo. Lá na vida de investidor, né, eu digo assim, as pessoas às vezes comentam, pô, mas você lê muito, onde é que você acha tempo? Assim, cara, que a nossa vida como investidor é ler, porque assim, eu vou tomar poucas decisões. A gente lá na Sola, no passado a gente fez um investimento, tentamos fazer mais 1 ou 2, esse ano a gente quer fazer 2 ou 3 investimentos. Tem muita decisão que a gente toma ali de apoiar as companhias no dia a dia, mas quem está lá tomando decisões são os executivos, a gente está ali aconselhando, está ali se posicionando e apoiando, mas a gente toma poucas decisões. Então a gente está lendo e aprendendo para tomar melhores decisões. Eu digo assim, meu trabalho é afiar o meu machado, estou toda hora afiando meu machado para tomar melhores decisões e para saber quando eu tenho que usar o meu machado ou não. Mas é porque acho que 90% das suas decisões são as irreversíveis. Irreversíveis. São decisões grandes, são decisões relevantes. Tem que olhar bem, exato. Não é do dia a dia, né? Então, mas o executivo, ele tem que tomar decisão todo dia, toda hora, todo momento. E que eu acho que assim, uma reflexão que os executivos têm que ter, eu acho que nesse mundo muito acelerado que a gente vive, é que mesmo você tendo que tomar decisões toda hora, todo momento, eu vejo isso no nosso dia a dia lá, com os executivos que a gente convive, com os empresários que a gente convive, tanto lá na Solon Capital, que é o nosso negócio pessoal, que é o Private Equity, mas na Orla Ventures, que é o nosso negócio de Venture Capital, né, que tem uma dinâmica muito veloz, mas eu vejo que mesmo nessa dinâmica o executivo ainda precisa ser treinado para pensar nas suas decisões, né? E aí volta na hora que você abrir o espaço para você tomar decisões de forma mais pensadas, mesmo que seja pensar em 5, 10 minutos, se você consegue parar e falar, cara, quais são os efeitos
dessa decisão. Óbvio que, assim, ali no calor do dia a dia, você está ali resolvendo problema, está fechando um negócio, tomando decisão de contrata, demite, abre uma linha nova, abre um cliente novo. Você não vai ter muito tempo para pensar, mas se você se condiciona, né? Porque a vida, nós, né, voltando à biologia, você é um animal. O animal ele é construído por hábitos. Se você cria o hábito toda hora pensar nas decisões, mesmo que seja um pensamento de 30 a 45 segundos, cara, isso aqui, você vai tomar melhores decisões. Né? Você vai tomar melhores decisões. Porque acho também que a gente se adapta, a gente também assim, toma muita decisão e aí também não para e pensa nos efeitos, né? E os efeitos diversos, tá? Assim, tem uma colocação do Buffett que eu li ela talvez há 10, 12 anos atrás, que para mim ela é fundamental, que é assim, cara, lógico que não é toda decisão que é isso, mas muitas decisões você vai estar nessa situação que é assim, cara, essa decisão aqui, se sair na capa do jornal amanhã e a minha mãe estiver tomando café e ela lê o jornal, ela vai ter orgulho ou ela vai não ter orgulho de mim? Parece uma coisa boba, mas isso muda tanto a sua forma de decidir, porque ouvindo aqui, pô, assim, eu erro pra caramba, eu tenho meus vieses, né, que eu tô tentando melhorar os meus vieses, né, e tentando aperfeiçoar o processo de decisão, mas já tomei muita decisão errada. Decisão errada não só de decisão errada de pessoa. Sim, não é só de alocar capital, é até de conduta, assim, dia não deveria ter geral. feito isso, foi errado. A forma que eu tratei uma pessoa, a forma que eu mandei e-mail para uma pessoa, a forma que eu... Assim, então, assim, esse é um pequeno teste, assim, cara, você para e fala assim, cara, isso aqui... Porque, assim, né, a vida executiva profissional te dá muitas oportunidades de você ter atalhos, facilidades, tratar mal as pessoas, passar por cima de uma pessoa, não fazer a coisa correta. Então, assim, esse é um exemplo só assim, cara, tem algumas decisões que você tem que parar e falar assim, cara, isso aqui... Se sair na capa do jornal amanhã e minha mãe ler, caso sua mãe não esteja viva, você fala assim, se minha mãe lesse isso aqui, ela daria orgulho, não teria orgulho do futuro. Então, assim, de você parar para tomar decisão. Né? Não, e é um exercício muito fácil de fazer. Todo mundo que está ouvindo, não importa se novo, velho, homem, mulher, esse exemplo que você deu, todo mundo entende, né? Com muita clareza. Tipo, se sair na capa do jornal amanhã, isso é uma forma também de se proteger dos seus próprios vieses, né? Para você parar e ter um senso mais crítico. Porque eu acho que é uma coisa cultural nossa também. A gente é muito técnico, muito executor, mão na massa, e o senso crítico fica de lado. Sim, sem dúvida. E essa questão dos vieses, cara, esse é o... Né, tem uma frase que eu não sei se a frase exatamente é, mas assim, que é assim, você tem que tomar muito cuidado para não se enganar, e a pessoa mais fácil de você enganar é você mesmo. Mentir pra si mesmo é sempre pra mentira, né? E é mais fácil, porque você tem os seus vieses. É mais fácil. Você tem os seus vieses, né? Assim, a gente vive isso lá, né? Numa dinâmica que a gente tem, né? De tomar decisão, de investimento lá do time, que a gente tem uma cultura muito aberta, todo mundo participa do processo de decisão. Obviamente que no final, eu e o Cantinho, né? Que somos sócios principais gestores, temos a decisão final. Mas a gente vê no processo, cada um de forma muito clara expõe seus vieses, né? Viés de confirmação, né, o seu viés de querer fazer. Eu tô lendo um livro que fala exatamente isso. Né? E aí você tem que lá a gente tem um desafio muito grande. Primeiro, né, um termo que o Rafa teve, muita humildade intelectual, a gente tem muita humildade intelectual, de estar sempre aprendendo, sempre se questionando, sempre questionando nossas ideias, nossos pensamentos. O Munger tem uma frase que é muito boa, que ele fala assim, a minha maior habilidade é destruir as minhas próprias ideias. Assim, destruir as minhas próprias ideias e meus pensamentos, as minhas convicções. Você tem que ter essa habilidade toda hora, assim... Eu falo muito também da questão da empresa, né? Você tem que estar sempre pensando em criar a empresa que poderia te destruir. Exatamente. Que isso é botar o ego lá embaixo. Assim, um dia alguém vai criar uma empresa que vai acabar com a minha. Então que eu seja o criador dessa nova versão, né? Antes de alguém criar. Sobre isso agora no final do ano, que é, né, que é o conceito, né, do poder que a competição, né, o capitalismo, essa é uma das grandes belezas do capitalismo, é que o capitalismo cria essa dinâmica competitiva. Se você não se aperfeiçoar, melhorar, alguém vai te copiar, alguém quer fazer melhor, então você tem que estar toda hora se questionando, tentando melhorar o seu modelo de negócio, pensando, cara, quem que vai, se tiver alguém que vai tomar o meu lugar de mercado, vai tomar por quê, o que ele vai fazer, o que eu tenho que melhorar, o que a gente precisa fazer.
Então lá a gente tem toda hora essa humildade intelectual, toda hora se questionando e aprendendo. Acho que isso vale não só para a atividade de investidor, mas vale para a vida e para empresarial, com certeza. Você tem que estar toda hora aprendendo, estudando, vendo o que está fazendo melhor, o que você pode aprender. E ter ali um ambiente que eu chamo, tem até um livro de uma executiva que foi a diretora de RH do Netflix. Ela usa um termo, acho que o livro, inclusive, era esse título, se não era subtítulo, que era um conceito de radical candor, né? Você tem que ser assim, cara, radical candor, o conceito de você ser a transparência radical. Assim, mas é uma transparência radical, mas tem os elementos, né, do respeito, da forma de colocar as ideias, que eu já errei muito na minha vida, porque sempre fui um cara muito, dispositivo, aí se atropela, fala mal, não sei o que, então assim, mas criar esse conceito dessa unidade intelectual e ter essa liberdade das ideias, e ela traz, ela fala na visão de RH, do radical candor, além dessa transparência radical, é o seguinte: olha, Rafael, vou te dar um feedback aqui, tem que ser bem feito, mas porque eu gosto tanto de você, eu quero tanto que você dê certo, eu quero tanto que a gente dê certo, que eu vou te dar um feedback aqui honesto, eu vou confrontar tuas ideias. Não é porque é você, não. É porque eu quero que a empresa melhore. Então, criar esse ambiente. E assim, isso eu aprendi lá na esquadra, assim, fiquei 10 anos lá, acho que assim, tive a sorte na vida de conviver com pessoas brilhantes, intelectualmente brilhantes e pessoalmente incríveis, né? Pessoas de índole, pessoas de ética, pessoas não à toa construíram o que construíram e vão fazer algo ainda muito maior, né? A história continua. Porque lá é um ambiente de muita humildade intelectual, né? Todo mundo aprendendo, todo mundo se desenvolvendo, um ambiente onde todo mundo confronta as ideias de todo mundo, né? Todo mundo podendo confrontar, seja o analista que é responsável por um setor que está fazendo a apresentação, qualquer outra pessoa do time pode ir lá questionar, provocar. Eu sou suspeito, todo mundo que eu conheço da esquadra são pessoas sabe? incríveis. Criar esse ambiente, acho assim, uma coisa que eu falo muito, assim, por exemplo, criar esse ambiente, sabe, assim, de criar assim, um ambiente intelectualmente obsessivo e também humilde, né? Você tem que ter esse ambiente de e dar essa liberdade, né? A gente, como gestor, eu tenho uma pessoa que é minha gerente financeira, né, em um dos negócios. Eu sempre elogio ela porque, às vezes, Rafa, tal, sei o que, eu não tô toda hora no escritório, eu tô em São Paulo, tô sempre rodando. Ela tem uma hora que ela manda uns prints lá com uns vermelhões e fala assim, é isso. Aí, no início ela falava assim, ó, desculpa, mas eu falei, desculpa nada, é porque eu não estava dando atenção devida, eu tô vendo outras coisas e eu quero dar essa liberdade para quem for da empresa para falar, para agora e olha isso aqui. Porque é melhor você me pedir isso hoje do que semana que vem eu falar, mas por que você não me avisou? Né? Então, assim, eu falo o nome, porque a Lária que assiste nosso podcast, ela é incrível nisso, ela tem essa transparência intelectual, o nome? É isso? Transparência... humildade intelectual e também criar esse ambiente de transparência radical. Transparência radical. Eu misturei os termos. Assim, isso aí eu vou usar pra vida, isso aí. Porque essa transparência é realmente quando a pessoa fala assim, olha pra mim, presta atenção, que eu preciso falar isso aqui. Porque o empreendedor tá muito dinamismo, né? Você tá vendo 1000 assuntos ali. Criar esse ambiente onde seja um estagiário, seja um analista, seja uma diretora, seja uma secretária, qualquer pessoa, seja uma pessoa que é responsável pela limpeza da companhia, ela poder chegar e você falar, Rafael, aqui a gente precisa melhorar isso, aqui não está legal, as pessoas não estão fazendo isso. Criar esse ambiente que as coisas melhoram. Então, as coisas melhoram. Assim, e volta naquela ideia, assim, criar um conceito de que, primeiro, o todo é maior que o indivíduo. Né, assim, ninguém é maior do que a Unitec, ninguém é maior que o Papo que Move, assim, o Papo que Move é maior que todo mundo, assim vai ser, sempre vai ser. E assim mesmo, e aí até uma ideia ainda mais dura, assim, você foi o fundador da empresa e você hoje é o CEO, você está como CEO. Não sou. Você não é. Concordo com isso. E estou preparando meu lugar para outra pessoa, porque um dia eu vou ter que deixar de ser. Eu falo isso lá na Sola, assim, cara, assim, a gente tem lá uma dinâmica societária, assim, cara, eu tenho que estar aqui como hoje, a gente nem gosta desse termo de CEO da gestora, né? Eu sou o sócio que no final acabo tendo ali o poder da decisão. Se tiver uma decisão final, tiver que tomar, eu vou tomar, cada vez mais dividindo, né, com o time, com o meu sócio, com o time, mas no final... Só que essa posição é da minha hoje, porque hoje sou entendido pelo grupo como uma pessoa mais preparada, mais experiente para estar naquela posição. Mas não quer dizer que eu vou estar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Né? Daqui a 1 ou 2 anos, para fazer as mesmas coisas que a gente faz hoje,
eu espero que eu não seja mais preparado, né? Tem ali, né, o turma lá, o time lá de 5 pessoas que estão com a gente, estejam mais bem preparados do que eu para fazer o que eu faço hoje. Mas eu tenho que me desenvolver nos exploradores de dentro para fazer outras coisas, para fazer coisas maiores, para fazer outras coisas, para fazer ou projetos maiores, ou novas ideias, porque é assim que vai evoluir. Tá no conselho ali, você precisa sair de vez, mas você deixa a cadeira para outro, né? Exatamente. A Carol separou umas frases bem legais aí do Charlie Munger, que se você quiser fazer alguns comentários, que a gente tem que abrir aqui as perguntas dos seguidores, que enquanto eu vou abrir aqui, teve um monte de gente que mandou pergunta. Você recebeu aí? Uma que a gente tá com o tempo... A gente, já falou quase 1h10 aqui direto. Mas eu tenho perguntas aqui. Recebeu aí? Pode passar a sua aí pra gente não... Não, acho que eu recebi uma aqui, né? Que logo no início da nossa conversa você falou sobre a questão do longo prazo. Né? E o próprio Charlie Munger fala que o dinheiro grande, né, não está na compra e na venda, e sim na espera. E você acha que o brasileiro tem uma dificuldade cultural com o longo prazo? Muito imediatista? Eu acho que sim. Eu acho que o mundo atual ele criou uma dinâmica de ruídos e de incentivos que criou vamos dizer assim, uma epidemia cultural, né, do curto prazo, né? Você quer viajar para esquiar amanhã, você quer comprar o teu carro novo amanhã, você quer ter o novo iPhone amanhã. Então, porque o fulano já tem, ou já viu lá no Instagram que não sei quem tem. Então, acho que o mundo, né, o mundo criou essa dinâmica que tem um filósofo, né, Girard, que ele fez todo o estudo da mimética, né, que ele diz que assim que o ser humano ele tem um efeito da mimetismo, né, que é você copiar, você quer fazer tudo que as pessoas fazem, você quer ser igual aos outros. Então, as mídias sociais criaram essa dinâmica, potencializaram o efeito, né, mimético, né, a mimética, esse conceito que o Girard desenvolveu. Trazendo mais uma ideia filosófica aqui, é brilhante, né, esse conceito que o Girard traz, né, de entender que o ser humano é um ser humano, nós somos, né, seres miméticos, né? O Charlie Munger tem uma frase derivada dessa ideia que ele diz que o que move o mundo não é a ambição, é a inveja. O que move as pessoas não é a ambição, é a inveja. Você olhar para o cara do lado e falar que o cara tem um carro, o cara já fez isso, o cara já fez, eu não fiz, não é a ambição de construir. Ele diz que esse é um dos problemas do comportamento humano, né? Que o que move não é a ambição de construir, né? Deixar legado, de fazer coisas para a sociedade, assim, né? que você quer, você está se comparando todo momento. O que move o mundo, diz que essa é uma discussão, essa ideia saiu de uma discussão que ele teve com o Buffett, que o Buffett tinha essa ideia de que a ambição era o que movia o mundo, era greed. Ele falou, não, o que move o mundo é envy, né? É inveja. Então, voltando aqui na sua pergunta... É uma discussão filosófica, dá um livro isso aí. Eu não li ainda, o Girard, se eu não me engano, ele terminou a carreira dele acadêmica em Stanford, tanto que o Peter Thiel tem um blog, não mais blog, mas tem uma página que ele só fala sobre isso, tá? Sobre o efeito mimético da humanidade, né? O comportamento humano. Tem agora um filósofo novo de Stanford que fez uma releitura de Girard, que até li esse livro, está guardado aqui. Então, o Munger fala isso, assim, eu acho que assim, as pessoas, né, com essa ideia de que, cara, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter também, eu tenho que ter um novo carro, eu tenho que fazer as viagens, eu tenho que fazer para ontem. As pessoas, o curto prazo, né, se tornou cada vez mais relevante, as pessoas não têm mais paciência. E aí, pegando assim, a gente vive isso, eu converso isso muito lá com o time da Sola, a gente tem um time jovem, assim, ó, as coisas se constroem no tempo. As grandes histórias empresariais, as grandes empresas de participação, de investimento, se constroem em 15, 20, 30, 50 anos. Né? Então a gente tem que ter paciência. Só que aí, né, a turma mais jovem quer conquistar as coisas, porque, né, tem esse efeito mimético da inveja potencializado pelas mídias sociais. As pessoas não têm mais paciência. Né? Eu usei esse exemplo da Sol, mas também vivi isso muito na minha época, no momento de executivo, na Imaginária, foi minha última posição como executivo, assim, como executivo. Vi assim, jovens que acabaram de ser estagiários, acabaram de ser contratados, efetivados, já querem saber quando é que vão ser isso, quando é que vão ser aquilo, quando é que vão ter tal cargo. Assim, né, tem que ter paciência, tem que construir as histórias, né? Então, eu acho que, assim, de fato, eu acho que o efeito catalisador, o lado ruim um Lollapalooza effect negativo foi as mídias sociais, porque gerou esse efeito comparativo. Você vê lá o empresário que você conhece, que está viajando, que está comprando
Mas você não sabe, né? Você não sabe como é que tá os bastidores, você não sabe se o cara comprou um carro, mas está super alavancado, ou o cara, muitas vezes você vê lá, o cara acha que o cara está super bem profissionalmente, mas o cara está cheio de problemas. Muitas vezes está bem profissionalmente, mas tem outros problemas pessoais, está com casamento ruim, está com um problema em casa, né? Ou de relacionamento com os amigos. Então, assim, e a gente pegou esse Lollapalooza Effect da rede social mais maduro. A molecada que vem agora, assim, realmente dá um impacto muito grande. Porque quando começou a bombar a rede social, eu já estava construindo a minha carreira também. Mas o cara, às vezes, que está lá começando ainda, ele fica desesperado. Vai ter que ter um papel educativo, né, das pessoas que lideram, as pessoas que formam essa garotada, seja em casa, seja no trabalho, seja na academia, para controlar isso melhor. Por quê? Né? Eu acho que tem esse efeito cada vez mais, as pessoas querem ter as coisas para hoje, para rápido, né, muito rápido. Querem ter, né, o resultado muito rápido, querem usufruir, né, do benefício do resultado muito rápido. Acho que tem esse ponto. E aí, além de você ter um nível de frustração muito alto, porque vai ter um caso, vai ter outro, vai ter alguns casos de empreendedores, empresários, empresas que construíram histórias empresariais de muito sucesso muito rápido. Né? O mercado deu uma porrada muito rápido, o cara em 2, 3 anos fez um negócio grande, vai ter. Mas na grande maioria, eu estaria que 98%, 99% das empresas vão ser construídas e muitas vezes o primeiro resultado satisfatório, o primeiro resultado positivo vai aparecer no 4º, no 5º, no 6º, no 7º ano. Né? Tem muitas empresas que você fala assim, demorou 20 anos até ter o primeiro dia de sucesso. Né? Você não sabe o que o cara passou, foi melhorando. Tem que dar tempo para o efeito composto acontecer também, exatamente, né? O efeito composto e também dos aprendizados, das oportunidades. Tem muitos negócios que são lançados antes do tempo, né? Que muitas vezes você lança um negócio. Até vou usar o caso que eu sou investidor, vocês conheceram que é a Bel, da Bowbags, né? Ela esteve aqui. Lançou uma ideia super à frente do tempo, né? E acreditando, e agora a gente vê tudo que está acontecendo, um monte de resultados positivos. O negócio foi fundado em 2014, 2015, então assim, tem que ter paciência, levar tempo. E aí você tem que tomar cuidado para você não se frustrar, né? Para você não ter angústias e frustrações na sua vida. Também não ter os atalhos, né? Que eu acho que o grande perigo desses incentivos por curto prazo. O ser humano responde a incentivos, né? O próprio Munger fala isso. Você quer entender o ser humano, você tem que entender os incentivos. Qualquer coisa. É verdade. Ele fala, mostra os incentivos que eu te mostro os resultados. Exatamente. Você quer entender os resultados. E que cada um tem um incentivo diferente. O comportamento humano, você vai olhar o incentivo. Um está pensando em mudar o bairro que mora, quer ir para um lugar melhor, valoriza isso, outro valoriza. Você tem que olhar os incentivos. O que está influenciando aquela decisão. Né? E aí seja alimentação, bebida, atividade física, decisão profissional. Então, assim, essa pressa no curto prazo, ela acaba te gerando incentivos para você fazer um monte de besteira. E aí você fazer besteira, às vezes pode ser uma besteira pequena, que só atrapalha o teu crescimento, às vezes é uma besteira grande. Pode ser reversível ou irreversível. Pode ser reversível, então tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que esse é um ponto que acho que a sociedade tem que, e as pessoas que formam pessoas, né, sejam os líderes, os empresários, a academia, os pais, as mães, os avós, os tios, quem quer que seja que tenha influência na formação mental das pessoas, da mentalidade, tem que ter assim, cara, que a vida é construída no longo prazo, né? Acho que você não precisa ganhar o jogo da vida na terceira vez que você gira a roleta, né? Você tem que jogar o jogo da vida. Se jogar aqui o jogo da vida, tabuleiro, você tem que chegar no final. Só ganha o jogo quem chega no final, né? E aí, essa é uma frase muito boa dos dois, né? O Buffett e o Munger falam isso, que assim, cara, assim, pra você ganhar o jogo, você tem que chegar no final. Você tem que chegar no final. E eu gosto muito de uma frase que é tipo assim, não é sobre fazer a melhor empresa ou acertar na mosca, é só não fazer besteira. Exatamente. No longo prazo... Fala, é melhor estar aproximadamente certo do que absolutamente errado. Essa frase é maravilhosa. Cara, tem uma semana que eu tô olhando e falei assim, cara, realmente, tudo que a gente conquistou demorou, é um longo prazo, claro, mas é muito mais sobre não fazer uma cagada federal do que você acertar a mosca. O Munger tem uma frase que é pra tatuar, assim, é pra deixar, por exemplo, que assim, cara, assim, você tem que viver a vida, não é tentar ser brilhante, né? É tentar evitar a estupidez. Isso aí. Você tem que evitar a estupidez, assim. Eu não tenho que ser brilhante, eu tenho que evitar os erros tolos. Quando errar, eu tenho que aprender, assim, não tem que... Esse conceito
viver a vida sem tentar ser brilhante, ser o cara sempre de fazer strike, né? Tem o cara de joga a bola, faz um 8, faz um 9, faz um strike. Você não pode ficar jogando bola na canaleta toda hora, né? Então, você tem que tentar viver a vida, né? Tentando evitar as tolices e os erros bobos e ser consistente nisso e aprender, esse é um ponto. E tem uma frase que eu também acho que é maravilhosa, dele que é assim, cara, que é que assim, tudo que ele quer saber na vida é onde que ele vai morrer para ele nunca ir lá, né? Que assim, cara, tem coisas muito óbvias, você fala assim, isso aqui vai dar merda. Então assim, não vou fazer. Às vezes você faz, né? Então assim, essa coisa assim, cara, que essa frase é genial, tanto que tem um livro sobre os dois que eu acho que é também um livro incrível, né? Que o título é esse, né? Tudo que eu quero saber é onde eu vou morrer para eu nunca ir lá. Que no final do dia não é sobre morrer, é sobre... Tudo que eu quero saber é onde que eu vou errar para eu não errar. Né? Que é o conceito, né, que eles falam, né? Que tem um matemático alemão que falou, acho que matemático alemão, não vou lembrar o nome dele, que ele traz essa ideia e o Munger usa para a vida, que é sempre inverte, né? Sempre inverte para saber assim, cara, começa do final para frente. Eu uso isso muito claro nas nossas decisões, assim, cara, faz de trás para frente, assim. Faz assim, de trás para frente, o que precisa acontecer para dar certo. Lá no final, começa do final, deu certo, o que tem que acontecer? Deu errado, o que aconteceu? Você faz essa análise, assim, é o pós-morte, mas pensando na frente. Isso é magnífico, isso é muito magnífico. E é aquela coisa, né, que não sei se, eu não vou dar, sabe, tantos detalhes assim, né, apesar de ter lido várias vezes, né, que ele foi dar um discurso, o Munger foi dar um discurso em Harvard ou Stanford, aí pediram para ele fazer um discurso sobre como ter sucesso na vida, né. Aí ele faz ao contrário, ele fala, como não ter sucesso na vida? Então ele começa a falar um discurso de 20 segundos, que ele vai falando tudo assim, ó, drogas, mais pessoas, mal convivência, bebida. Então ele faz um discurso, as pessoas acham que ele ia falar um monte de dicas. Ele fala assim, as dicas como você dá. Ele fala assim, o que você tem que fazer para dar errado na vida? Isso retrata também a frase que ele fala. Não faça. Então, assim, não tomar decisões estúpidas, né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso muda a forma de... Você saber o que você não quer é muito mais importante do que você quer. Exato. E eu acho que é até mais fácil. Exatamente. Assim, cara, assim, e assim, decisões, assim, ao longo da minha vida, assim, depois que eu fui absorver, depois que eu entendi essa ideia, eu tenho várias situações na minha vida que eu falo assim, cara, se eu fizer isso aqui, errado, vai ser uma situação tão merda. Eu vou estar numa situação tão ruim de explicar, de resolver, que eu não vou fazer, porque eu não quero estar lá. Entendeu? Assim, cara, assim, é aquele negócio assim, igual você tá andando num lugar e lá numa feirinha agropecuária, acho que tem um bungee jump. Você fala assim, cara, eu vou pular. Cara, se eu cair, eu vou morrer. Assim, o que acontecia, assim, cara, assim, é tão ruim que eu não vou fazer. Pra mim, esse cara, assim, você tem que evitar as situações, cara, de que você não quer estar. Então, assim, cara, essa ideia muda tanto, assim, e parece que você vai usar isso em decisões tão grandes. Mas tem coisas assim, cara, assim, puta, eu vou num lugar, pô, já sei que, sei lá, ambiente, lugar, pô, é perigoso. Cara, não vou porque, cara, se acontecer o que pode acontecer, pô, não vou querer estar lá, então é melhor ficar aqui. Então, mas assim, cara, pensa no cenário, não aconteceu o que você queria. Qual o cenário? É muito ruim esse cara, sei lá, vou dar um exemplo aqui, sei lá, nunca aconteceu, tá? Deixar muito claro aqui, assim, você... vamos numa festa, que a gente vai chegar lá, sabe que você vai beber, que vai ter outras mulheres, cara, vai ter que... Cara, não vou. Porque se vai lá, acontece, tu vai chegar em casa, como é que tu vai explicar aquilo? Isso muito pra ela. Como é que você vai explicar aquilo? Assim, é que eu não quero ter o potencial o dia seguinte de eu ter que conviver com aquelas decisões, com os resultados daquela decisão. Isso é uma questão até de ego, porque você sabe que você é fraco, você sabe que você é ser humano. Se você entrar naquele ambiente, pode dar merda. Aí você pensa assim, cara, eu vou querer conviver com os resultados. Com os resultados dessa falha, exatamente. Não vou querer também não fazer. A gente... Com o Donato, a gente passa muito rápido o tempo, né? Super. A gente tem que puxar parece que a gente fala muito sobre isso nas nossas conversas, até no primeiro episódio que a gente fez, é que acho que a grande provocação que eu quero deixar para quem está assistindo, e eu acho que esse é um pensamento que nos uniu, né, Rafa? É que muitas vezes a gente vai falar sobre essas coisas, sobre filosofia, sobre ética, sobre comportamento humano, até mesmo sobre religião, que a gente falou pouco aqui hoje, a gente já falou muito, né? E religião, sem uma religião específica, se você pegar diversas religiões, vai ter aprendizados, vai ter conhecimento, vai ter práticas de vida, você aprender em todas as religiões, pois acho que eu já tive contato. Mas você pensa assim, mas é muito longe, parece um papo meio etérico.
Mas essas coisas, cara, fazem tanta diferença na vida empresarial, né? Pensando que boa parte ou grande parte de quem está assistindo é empreendedor, é empresário, ou né, tá dedicando, né, 1 hora e meia, 2 horas do seu tempo para ouvir a gente aqui, numa expectativa de ouvir, vamos dizer assim, dicas ou tema empresarial. Vocês têm muito a ver com o tema empresarial. Tem muito a ver total. com o empresarial. Foi quando me caiu a ficha, Tem muito a ver. eu comecei a tem dedicar e eu tô tendo resultados muito melhores, resultados bons, graças a Deus. Reorganizei muita coisa. Não foi estudando o core do negócio, foi olhando para isso aí. Porque no final, aí vou pegar aqui estudando o core também, tá, pessoal? Porque assim, todo dia a gente tem que estar aprendendo. Você tem que estudar, assim, tem que estudar, assim, a gente lá na Solon, eu como executivo, eu já li quase todas as biografias, se eu não li todas as biografias mais relevantes de negócios que tem. Sempre que sai um empreendedor, um empresário, um executivo que lança sua biografia, eu vou ler. Quando você tem um livro de um assunto de vendas ou de marketing ou de estratégia de um grupo relevante, né? Um grupo de Harvard lançou um livro novo, um grupo de um ex-sócio da McKinsey escreveu um novo livro sobre estratégia, sobre eficiência, sobre Lean Operation. A gente vai ler, vai estudar, a gente tem que ler. A gente tem que aprender sobre negócio, sobre fundamentos de negócio, sobre operar um negócio. Então, a gente tem que aprender sobre isso e tem que se atualizar. Isso, assim, é a base, tá? Mas, assim, a grande diferença, assim, é a minha visão. A grande diferença os caras que construíram coisas muito grandes e muito relevantes são os caras que saíram dos fundamentos de negócio e foram para o lado humano das coisas. Foi aprender sociologia, foi aprender biologia, comportamento humano, ética, foi ter conhecimentos, foi aumentar o seu espectro intelectual e trazer esse mundo de negócio. Porque no final, fundamentos, cara, todo mundo aprende. Isso é o básico, o core, tem que aprender. Assim, tem que aprender. Não tem como você ser um empresário de sucesso e não aprender os elementos básicos do negócio. Mas o que vai fazer diferença, o que vai fazer é o lado humano, porque a planilha, os fundamentos é tudo igual, é a commodity. E no final do dia, planilha é planilha. Agora, o lado humano é muito diferente. Por quê? A planilha de uma modelagem de investimento ou de uma modelagem de uma projeção de negócio, de uma nova fábrica, uma nova planta, uma nova atividade, vai ser muito parecida daqui a 10, 15 anos, daqui a 20 anos. Mas lidar com pessoas é todo dia diferente. Lidar com você hoje é diferente, é uma coisa, lidar com outra pessoa amanhã é outra, lidar com você daqui a 10 dias é outra, lidar com você daqui a 10 anos é diferente. E aí você tem que entender comportamento humano, entender a parte de relacionamento, a parte da psicologia, você tem que entender. Isso é o grande diferencial. Isso está nos livros. Né? Assim, cara, assim, é fundamental, porque no final do dia, cara, assim, eu falo assim, lá na nossa atividade, né, assim, de novo, a gente está toda hora se atualizando, lendo os livros e vendo conteúdo de investidores, né, das referências de investimento, das metodologias, das modelagens, dos modelos, novos modelos de negócio, como é que você avalia agora os modelos de AI, como é que você avalia o modelo digital, como é que você avalia o modelo de marketplace, como é que você avalia. Você tem que aprender essas coisas, tem que aprender. Tem que estar continuando aprendendo sempre, mas assim, aprender esses outros temas são muito relevantes, assim, é muito relevante, porque assim, lá eu falo assim, a minha agenda hoje, na posição que eu tenho hoje na Solon, né, que a parte de análise de investimento, tá, isso foi uma evolução que a gente fez ano passado, hoje está toda liderada pelo meu sócio e tem um time que toca esse negócio, eu participo dos comitês de investimento. A minha agenda hoje é muito mais dedicada às companhias, né, a ter o relacionamento com os nossos CEOs, com os executivos, estou nos conselhos, e também muita relação com os nossos investidores. Então, cara, a minha vida hoje é basicamente psicologia, filosofia, relacionamento humano, que é lidar com os nossos CEOs, influenciar os nossos CEOs as coisas que a gente acredita, educar aqueles CEOs, educar, que eu digo assim, educar com os nossos conceitos e ideias que a gente acredita que são as mais corretas, seja as ideias macro quanto as dos negócios, lidar com os nossos investidores têm as suas expectativas, as suas ambições, têm os momentos de vida, a gente tem que aprender a se relacionar com isso. A minha vida hoje ela é muito mais psicologia vou dizer psicologia, filosofia, relacionamento humano do que... É mais humano do que técnica. E aí, assim, outro dia o Steven Schwartzman, que é talvez um dos maiores nomes hoje do mercado financeiro global, né, o fundador e CEO da Blackstone, ele falou isso assim, 80% do meu sucesso
eu digo que é por causa de psicologia e não por causa dos meus conhecimentos financeiros. Porque é relacionamento humano, é gente. Você quer fazer um negócio? É com pessoas. Você quer lidar com você vai se relacionar com pessoas? É com pessoas, é com pessoas, é com pessoas. E aí pessoas no final do dia vai ser comportamento, filosofia, ego, ética. No final do dia, pessoas são bichos, né? Somos bichos, né? Resultado de evolução. Vai ter os efeitos da biologia, vai ter os efeitos de outros temas, né? Então não tem jeito, cara. Não, assim, muito bom. É sobre isso. 100%, É sobre isso. É sobre isso. Não tem jeito. Inclusive, eu estava puxando a pergunta do seguidor aqui, que tem a ver com o livro. A gente está falando muito de leitura, né? Você até falou que o Charlie Munger falou que $20 num livro você tem ali assunto ali e informação que vale milhões de dólares, né? Vamos puxar a estante do papo, então, que a gente já troca os livros e bota a pergunta do só um pouco seguidor. que eu li uma frase aqui do Munger, que ele fala assim, né? Que ele fala assim, most problems in business are people problems. E para dos problemas, cara, problemas de pessoas. A pessoa que está tomando decisão, a pessoa que está ali à frente daquela situação. Os maiores causadores de problemas são as pessoas mesmo. E eu vou puxar aqui, então, vamos puxar a vinheta da estante do papo, né? Então, solta a vinheta aí, galera. E a gente vai começar a estante do papo hoje, então, com a pergunta de um seguidor que talvez você até conheça, não sei, porque a gente postou lá e mandou a pergunta. Felipe Mussalem, conhece? Claro. Aí ele mandou a pergunta. Ele falou, Felipe, obrigado aí por contribuir, essa pergunta. Aliás, foi escolhida. O Felipe tem que vir aqui. Aí, ó. É da família fundadora da Casa de Pedro. Olha aí, eu vou começar. Jura? Que legal. Eu vou começar a imitar o Market Maker e colocar que a obrigação do convidado é convidar um próximo, né? O Salomão faz isso, Sim, né? Isso aí história rola. incrível, Aí, né? que legal. De sucesso, de um negócio familiar, que passou por profissionalização. O Casa de Pedro tá lá em casa todo dia. Tem que vir aqui, Felipe. Com tá lá em casa todo Fez dia, a pergunta, você tem que vir aqui no Papo que Move, aqui, conversar com o Rafa e com a Carol. Pô, Felipe, vai ser um prazer. Tá mais do que convidado, cara. Chega aqui. Com certeza. E a tua pergunta tem a ver com o nosso quadro aqui da Estante do Papo. Qual foi o melhor livro de 2025? O que ele te ensinou, né? Que te marcou em 2025? O que o livro te ensinou? Sim, o melhor livro que eu li em 2025 foi um livro chamado The Compounders, porque ele é um livro que ele passa muito pelo nosso momento da Solo e que é a nossa visão de futuro. The Compounder. The Compounders. O pessoal da edição vai colocar aqui o livro pro pessoal ver. Que é um livro que foi escrito por dois sócios analistas de um fundo de investimento que só investe em empresas que eles chamam de holdcos, né? Que são holdings que compram, consolidam pequenas e médias empresas. E de capital perpétuo, de capital perene. Que é muito o que a gente falou aqui no nosso começo da fala, né? De visão de longo prazo. Então, eles escrevem sobre 10 companhias que começaram com um negócio e que hoje são grandes holdings, algumas delas até com mais de 600 negócios, que fizeram até spin-off dessas holdings, né? Criaram outras holdings, de capital perpétuo, de longo prazo. E toda a tese é construída em comprar pequenas e médias empresas e criar holdings de pequenas e médias empresas. E aí tem toda como essas holdcos tornaram essas empresas valiosas, porque muito de formação de pessoas, autonomia, delegação de decisões, formar time, formar cultura, essa visão de longo prazo. Até tem 2 casos lá que eu tenho pensado muito sobre, que são 2 fundadores dessas holdings, que eles falam que no final do dia em vez de eles não estão construindo holdings empresariais apenas, estão construindo uma grandes formadoras de executivo, eu até estava conversando esse dia com um amigo meu que falou assim, cara, assim, a gente quer lá, eu na Solo não quero ter o sucesso profissional como uma empresa de participações, mas lá daqui a 30, 40 anos, além da história empresarial, de ter participado de diversas histórias empresariais, eu quero olhar assim, ter assim 30, 40, 50, 100 pessoas que foram formadas dentro das nossas empresas e construíram histórias pessoais, profissionais incríveis, né? Então, assim, a gente quer ser uma empresa de participações empresariais, mas também quer ser uma empresa de educação e formação. No final você vira uma empresa de educação, executivos, formação. Mas executivos que entregam performance da forma correta, com a cultura correta, com ética, com responsabilidade. Com valores, né? Isso é muito importante. E aí o The Compounders é isso. Esse foi tão relevante em 2025 que eu e o Cantídio, que é o meu sócio, a gente está indo para uma conferência que acontece na Suécia,
Que em março, que reúne as 25, 30 principais cases de holdcos do mundo. São 2 dias discutindo o modelo, fazendo atualização, então está indo. Bom, legal. Então, Parabéns, quero acompanhar lá. Posta lá pra gente acompanhar. Esse livro foi bastante relevante. E eu li um livro que eu até postei ele no dia 31 de dezembro, que foi uma leitura despretensiosa, mas que foi incrível, que é um livro chamado A Arte da Sabedoria, que é um livro do Baltazar Gracian, um livro escrito em 1670. Eita. Pessoal, bota aí também da edição lá colocar aqui. 250 páginas, ele vai seguir, são poucos blocos sobre vários aspectos ligados à sabedoria. É incrível o livro. Eu peguei para ler no dia 28 de dezembro, não soltei o livro, às vezes acontece muita frequência de pegar um livro e não soltar, mas um livro escrito em 1670, com conhecimentos que são assim, eu tenho certeza que se a gente ler, alguém pegar esse livro para ler em 2300, vai ter conhecimento, vai ter saber. E aí, como tem essa eu fui identificando no livro que vários autores atuais, ligados a comportamento, beberam dessa fonte. Então, é um livro que no Kindle deve estar R$9. Cara, assim, é de um conhecimento. Aí, ó, Felipe pediu uma dica de livro e deu 2. Então. Isso é incrível, porque. E é também voltando uma ideia que o próprio Munger fala, isso que assim, cara, que assim, às vezes a gente fica querendo ler. Acho que a gente falou também, Rafa, já algumas nossas conversas. Você fica querendo ler qual é o último livro que está nos 10 os 10 livros da Bloomberg, da News, da Times esse ano, cara. Leia os clássicos. Cara, os clássicos. Você lê os clássicos, você vai aprender tanto. Mas você sabe que eu vou abrir uma coisa aqui, a gente tem que trocar o livro agora aqui da Estante do Papo. Eu tava numas férias, a gente alugou uma casa uma vez em Paraty, tava ali descansando. A gente alugou uma casa, levou família e tal. Aquele momento que tá só a família ali. E eu tava lendo um livro que era, não me lembro o nome agora, de verdade, senão eu falaria. As 100 dicas dos empreendedores de sucesso, bem clichêzão, né? Uhum. E aí eu tava olhando aquele livro e falei assim, cara, esse cara tirou essas informações de algum lugar. E aí, nesse momento, eu fui nunca tinha olhado com vontade a bibliografia do livro. Sim. Qual é a fonte dele? E aí eu botei uma decisão que, assim, dificilmente... Não é que eu não vou ler um best-seller aí, uma coisa que tá bombando e tal. Mas eu falei, dificilmente eu vou agora para esse livro. Vou ver onde que... Aí eu comecei a ler Platão. Aí comecei a entrar em vários Dostoiévski, que tem uns romances incríveis que falam de religião, de ética, de família, de uma série de coisas. E eu comecei lá atrás. E agora eu só consigo mesmo ler os clássicos. Essa dica que você deu aí, eu já vou pedir para edição até para comprar um para mim. Dividir, talvez pegar mais um pouquinho do tempo aqui, mas dividir um momento legal, até também compartilhar isso no LinkedIn, Tenho compartilhado muitas ideias, pensamentos também no LinkedIn, além das nossas realizações na solo, que foi uma leitura. Eu achei o livro bom, tá? Eu achei o livro muito bem escrito, o livro bom, mas esse livro se tornou especial para mim, pelo fato que eu vou compartilhar aqui, foi o César, que é o livro sobre o Luiz César, que foi um dos fundadores do Garantia. Depois foi um dos fundadores. É uma biografia? Ou não? Do Pacto Alto. Biografia? Não? Biografia. Legal. Uma história incrível. Um cara que fundou o Garantia e fundou o Pactual. Legal. Além de outras atividades empresariais. Mas por que esse livro, além de ser um livro muito bem escrito, com muito detalhe, histórias muito interessantes e muitas curiosidades, e o livro está muito bem escrito, mas é porque ele teve a leitura dele me remeteu aqui a momentos especiais, assim, na vida, às vezes a gente vai entender isso ao longo do tempo, O meu pai já falecido, o meu avô tinha uma empresa, ele começou a carreira profissional dele trabalhando na empresa do meu avô, depois ele teve lá um desentendimento com o meu avô, jovem, foi trabalhar com um primo no mercado financeiro, estou falando do final da década de 70, começo de 80, e ele viveu realmente aquele momento do mercado financeiro carioca, onde você tinha ali uma dinâmica muito fundação do Garantia surgindo e virou o que virou. E depois meu pai sai do mercado financeiro, volta a trabalhar com meu avô e depois segue com meu tio tocando o negócio da família, trabalhou até o último dia da vida, literalmente. Minha última conversa com meu pai foi ele anotando no caderninho, antes de fazer cirurgia, que ele não resistiu à cirurgia, ele anotando quem ele ia ligar, 2 dias depois, os clientes que ele ligava, o que ele tinha que fazer, falar e tal. Mas voltando aqui à parte do livro,
que aquela passagem ali pelo meu pai ali do mercado financeiro, de acompanhar o Garantia, para ele foi marcante. E depois eu lembro assim, muito jovem, assim, como isso é marcante, né? Muito jovem ali, com talvez 10, 11 anos, né? O Garantia estava fazendo aquele movimento, já tinha feito a Americana, mas estava naquele movimento da Brahma, comprou a Antártica. E eu muito jovem, né, e eu já falei isso aí na nossa conversa, casa de empreendedor, na minha família só tem empreendedor, né? Meu pai foi empreendedor a vida inteira, minha mãe foi empreendedora a vida inteira, vários negócios, né, quebrou, faliu, tentou de novo, fez várias coisas. Então a minha referência foi empreendedor. Então, na minha casa, assim, a gente falava de negócios do café da manhã até dormir, né, assim, era frequente falar sobre negócio. E aí, assim, o Garantia fazendo as coisas, a Brahma, a Antártica, a Amber, e eu lembro, assim, meu pai com 10, 11 anos, me dando exame, olha isso aqui, lê isso aqui. Meu pai lia a antiga Gazeta Mercantil, aí meu pai lia todo dia, meu pai sempre foi um leitor de jornal, olha o que estão fazendo, aí com 10, e falava comigo assim, né, muito garoto, não, de comprar empresa, e eu ficava naquele negócio, né, de forma de comprar, que pra mim, assim... Como é que vai ficando na minha cabeça? Igual eu fico fazendo com o Matheus, assim, a hora que fica olhando assim. E isso vai ficando, né, e assim, a minha carreira foi, no começo da minha carreira, assim... no começo da minha carreira, eu olhava pra minha cara, um dia vocês, meu caminho, minha visão era ser, um dia querer ser CEO de empresa, e essa minha visão era, eu vou pelo caminho do marketing, pelo caminho de comercial, vendas, negócios e tal. E mas aquele negócio, cara, minha vida inteira foi de comprar, vender empresa, que eu garantia, afinal, o que eu faço da vida hoje, né? Ali em 2007, a gente fui pro Banco Modal, fiz essa virada e tal. E aí eu falei, cara, eu lendo o livro, eu via as histórias que meu pai falava quando eu tinha 10, 11, 12, 13 anos. Eu falei, cara, assim, esse cara aqui teve uma influência na minha vida, assim, indireta, muito direta, assim. O que o Luiz César, junto com o Jorge foi um livro Paulo, especial, você lembrou de momentos da sua vida. E daí eu fui entender, aí fui lembrando as histórias e falei, cara, assim, cara, esse cara aqui, o que eu faço da vida hoje, tem uma influência enorme desse cara, porque esse cara que influenciou o meu pai, o que ele fez lá com os sócios, todo mundo, influenciou meu pai achava aquilo incrível, e eu desde muito jovem, meu pai me lembra assim, meu pai tá no jornal, falava, olha só o que estão fazendo, falava das histórias do Garantia, achava aquilo máximo, comprar e vender empresa, né? E, cara, é o que eu faço hoje da vida, entendeu? Eu nunca tive com o César, já tive a oportunidade de estar com o Jorge Paulo por uma situação específica, ele era nosso investidor num veículo, então... mas assim, eu acabei de ler o livro, até escrevi isso assim, cara, assim, ele teve uma influência indireta, direta muito na minha vida, então, e foi lendo esse livro que foi a ficha foi caindo, quando eu terminei o tempo, eu falei, cara, assim, cara, com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Com 2 contatos você chega nele. Manda um WhatsApp aí, marca um café com ele. Então, vai ser nostálgico. Foi um livro que tem essa marcante. É um livro muito bem escrito, é um livro que tem muitas histórias divertidas. Uma história legal, porque assim, o livro conta as partes de sucesso da vida do Luiz César. Então, aí Felipe pediu uma recomendação. Ganhou 3, então, ganhou 3 dicas. A gente tem aqui um livro que a gente ganhou da Ana, que é sócia do Festa Escova. Conhece essas franquias da Festa Escova? Então, foi o último episódio aqui, ficou muito legal. E ela deu um livro que a gente falou muito hoje aqui, né? Que provavelmente você já leu também, que esse é um que não é clássico, mas que vale muito a pena ler. Esse aí já deve ter sido top 10 aí das vendas da Amazon, mas vale muito a pena, que O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Eu já dei esse livro de presente pra muita gente. Eu já li esse livro. O bom de ganhar de presente agora é porque eu não tenho ele físico ainda. Olha aí, beleza. Eu tenho só ele digital, e livro bom eu gosto de ter ele no digital e no físico. Tá ganho, então. Obrigado. E você trouxe pra gente? Eu trouxe. O livro que eu trouxe... Podia ser diferente, tem muito a ver com o que a gente falou hoje, né? Que é o livro do Robert Hagstrom, que fala sobre, né, o título do livro é Investimento, a Última Arte Liberal. Que fala... O livro é sobre o mundo de investimento, né? Um livro que fala sobre o mundo de investimento e como você ter conhecimento de diversos temas e diversos assuntos da academia. Tudo que a gente falou hoje aqui, biologia, psicologia... Como é que melhora a sua decisão de tomar a decisão para investir, para ser sócio de empresas. Se a gente for gravar um próximo episódio com o Felipe, Felipe, talvez você receba esse livro aqui, ó. Não sei se a gente, o próximo, como é que tá a nossa agenda, se é São Paulo, Rio. Felipe é do Rio? Do Rio. Então a gente vai gravar por aqui. Não, tem que trazer aqui. A história é incrível. Não, ele não tá convidado, tá intimado. Ele é incrível. Turma, mais uma vez aí, episódio incrível com o nosso amigo Donato. A gente tem muita troca mesmo. Donato, para quem não sabe, além de ser um cara que eu admiro muito, conheci ele no podcast. Ele é o retrato do
do que o podcast traz pra gente de conhecer novas pessoas, de network e tal. Muitos que passam aqui se tornam amigos, a gente tem muita troca, seja em rede social, seja trocando um material, um link, alguma coisa. A gente no futuro ainda vai trabalhar junto. Vamos, vai ter muita coisa pra gente construir. E prazer. Não tem dúvida. Não, também não tem dúvida. Prazer recebê-lo aqui novamente, Donato. Pessoal, segue a gente no @Papo que Move no Instagram, YouTube, escreve lá. A gente tá batendo quase 1.000 inscritos, que é a última meta que tem aí do YouTube pra gente mudar aí um patamar e tal. Estamos chegando. Espero que seja no meu episódio que a gente bata essa meta aí. Isso aí. Inscrito no canal é difícil. Você que segue a gente no Instagram, inscreve lá no canal do YouTube, sempre importante. Segue a gente, compartilhe nosso material. 2025 foi incrível. 2026 já começou com... Pode falar, você vai começar com o pé direito. Isso aí tá... Virou polêmica. Começou bem. O ano tá começando bem. O ano começou com tudo. 2026 vai ser incrível. E eu vou deixar aí a Carol se despedir. E o Donato também, se quiser mandar um recado aí pra quem tá assistindo. E obrigado pela audiência de vocês. A gente vai se ver muito aqui ao longo desse ano. Eu queria agradecer ao Donato por ter vindo mais uma vez. Sempre um prazer conversar com você. E agradecer ao pessoal também pela audiência. Seu último recado, Donato. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Obrigado a todos aí. Vamos com tudo aí 2026, fazer um ano incrível. Com certeza. Isso aí. Pessoal, até a próxima aí. Um abraço.